Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Criado no final dos anos 90, o G20 reúne, como já disse a repórter Noelle Nobre, representantes das 20 maiores economias do mundo. É um fórum que promove debates entre países industrializados e emergentes sobre como alcançar a estabilidade econômica global. Em 2024, também como já dissemos, a presidência do G20 está sendo exercida pelo Brasil, o país que está liderando as discussões desse grupo multilateral. Para a gente entender o que é o G20, qual é o papel desse grupo, nós convidamos a professora do Departamento de Economia da UNB, Daniela Fredo. Bom dia, professora. Muito obrigado por estar aqui conosco no painel eletrônico. Bom dia, Cláudia. É um prazer estar aqui. Bom dia aos ouvintes. Eu queria começar pelo básico, para a gente que é leigo. Quem faz parte do G20, não precisa dar a lista, mas assim, que tipo de país faz parte do G20 e por que esse grupo foi criado? Eu sei que tem o G7, né, que é o grupo lá da elite dos países, e por que houve a criação do G20? A criação do G20 remonta à década de 90, final da década de 90, quando tiveram crises nos países periféricos, no México, na Rússia, no Brasil. E ela foi o resultado, creio que da reunião de 1999 do G7. E nessa reunião foi deliberado que precisava de um fórum maior para discutir a arquitetura das finanças globais, um novo fórum de discussão. E aí foi criado esse fórum, que primeiramente foi realizado pelos ministros da Economia, ministro das Finanças desses diferentes países, desses 20 países que integram o G20, na verdade 19 países, mas a União Europeia e a União Africana, que juntos são em torno de 80% a 85% do PIB mundial. E a partir de 2008, após a crise de 2008 nos Estados Unidos, que teve rescaldo no mundo inteiro, foi criada a cúpula dos chefes de Estado. E e mudou a arquitetura, a forma como o G20 opera. Agora, apesar de ser um grupo, mas é um grupo com países muito diferentes, né, com situações econômicas muito Sim. diferentes. A minha primeira curiosidade é saber isso. Como é que um grupo desse chega a consenso? Ou se chega... é o objetivo chegar a consenso? Porque é isso, um grupo grande, de maiores economias, mas muitos países com mais desigualdade, outros países um pouco mais homogêneos, né? Como é que se discute, como é que são discussões em um grupo tão diferente de países? O tema desse ano no Brasil é justamente este, é o combate à desigualdade, a mitigação da fome e o enfrentamento das transformações climáticas. O grupo, para ele funcionar, mesmo se tratando de países internamente heterogêneos, ele precisa abarcar problemas comuns, que normalmente são problemas dados pela integração multilateral, pela articulação entre os diferentes países. Hoje o mundo é completamente integrado, então as relações financeiras, as relações econômicas, o desenvolvimento, ele perpassa nessas relações entre os diferentes países. Então, uma primeira questão do G20 é como que, para que o mundo caminhe, né, para um desenvolvimento aceitável para a população, para as diferentes populações, esses países precisam se articular. E uma vez tendo essa articulação multilateral, quais que são as demandas internas, as providências internas dentro de um país? Tudo isso é um fórum muito grande, com diferentes temas e grupos de trabalho. Então, isso tudo é abarcado pelo G20. E existe algum tipo de questionamento internamente quando tem um grupo como esse, por exemplo, que a discussão dentro de um G20 pode afetar a soberania nacional, que o que se deliberar ali naquele grupo de países, por exemplo, pode afetar decisões anteriores que foram tomadas internamente? Como é que se faz esse equilíbrio? Sempre tem essa discussão quando se tratam de questões
multilaterais, né? Mas o G20 ele funciona principalmente como um fórum consultivo e dali são tomadas direcionamentos das políticas que os países podem vir a adotar. É claro que isso vai passar por um questionamento interno, se vale a pena, né, para os países adotar as mudanças propostas pelo G20. Mas esse tipo de questionamento, sim, sempre ocorre. Agora, professora Daniela, eu queria colocar algumas questões econômicas que me chamaram a atenção em algumas coisas que eu li sobre discussões do G20, e aí dentro dessa perspectiva de países com características diferentes, e essa discussão sempre, eu diria, pisando em ovos para não ferir a soberania nacional. Primeiro, o próprio crescimento econômico, né, que é também desigual mesmo dentro desse grupo. Como é que uma questão dessa é discutida para se chegar pelo menos mesmo que seja, né, como a senhora falou, um fórum consultivo e que dá muito mais direcionamento do que toma decisões efetivas, assim. Como é que se discute crescimento econômico dentro de um grupo tão distinto? Porque mesmo num grupo tão distinto, a questão do crescimento econômico é completamente díspare. Então, enquanto os países mais desenvolvidos estão montando estão montando agendas para uma mudança e a transformação e como se adaptar à mudança do clima, discutindo sobre bioeconomia, cidades inteligentes, como fazer o uso da energia. Então, seria uma pauta extremamente avançada, que logicamente a gente também tem ela no Brasil, tem outros países que tendo uma situação mais desigual, mais pobre, que ainda estão vencendo a batalha de reduzir a pobreza, a miséria dentro das suas nações. Então, as pautas, em algum grau, elas são completamente divergentes, né? Então, quando se trata mesmo dentro do Brasil, dada a desigualdade que existe em território nacional, a gente está tratando de mudança do clima em umas outras, como enfrentar essas situações, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter a redução das questões da pobreza, a questão da urbanização nas favelas, a questão da desigualdade. Então, é importante que tenha essa rotação, que ao mesmo tempo é um desafio, né? Porque como que você mantém os fóruns se você não tem uma presidência fixa, né? Ou um corpo técnico fixo que está no G20, mas é importante ter essa rotação, porque com essa rotação isso pode trazer os diferentes problemas dos diferentes países. Então, agora, por exemplo, a presidência do G20 ela é dada pelo grupo que eles chamam de Troika, né? Então, que está a presidência do ano passado com a presidência do ano seguinte junto com a atual. Então, a do ano seguinte será na África do Sul, e junto com a presidência do ano passado, que foi da Nova Delhi, e isso vai construindo e colocando na agenda pautas sensíveis e importantes para diferentes nações. E como que os países mais desenvolvidos também têm que atuar para que essas pautas sejam integradas no debate mundial. Nós estamos conversando aqui no painel eletrônico com a professora Daniela Fredo. Ela é do Departamento de Economia da UNB e está nos falando sobre alguns aspectos econômicos das discussões do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo, já que nós teremos aqui na Câmara, aqui no Congresso Nacional, nas próximas quarta, quinta e sexta-feiras, o encontro do P20, dos grupos parlamentares dessas maiores economias do mundo. Professora Daniela, a senhora já tocou nesse assunto e é uma questão agora que é difícil escapar, que é de desenvolvimento sustentável. É um dos eixos da discussão dessa semana, né? E aí também, como a senhora falou, em relação ao crescimento econômico. Os países desenvolvidos estão
estão num estágio completamente diferente dos países em desenvolvimento quando se fala em desenvolvimento sustentável. Para a senhora, quais são os principais pontos que precisam ser discutidos, mesmo levando em conta essas diferenças? A primeira coisa que tem que ser discutida é essa, que existe uma diferença, uma assimetria mesmo na arquitetura no mundo, né, no desenvolvimento internacional, e eu vejo que cada mudança tecnológica e a transição, a mudança do clínica, ela está trazendo um novo desenvolvimento tecnológico. Então, a gente está falando de energia verde, bioeconomia, soluções baseadas na natureza, por assim dizer, mas o que está por trás disso? É uma transformação tecnológica importante que vai acontecer nos próximos anos, que na verdade já está acontecendo. E nessa transição, né, dessa transição energética e transição tecnológica, como que evitar que as desigualdades sejam aprofundadas? Porque se já existe, né, essas desigualdades, se já existe pobreza, então como inserir, né, as economias periféricas, digamos assim, mas as economias menos desenvolvidas ou em desenvolvimento, nessas transformações tecnológicas, como que elas não só vão, por exemplo, subsidiar, fornecer matéria-prima para tecnologias que vão ser desenvolvidas em outros países. Então, como implementar essas mudanças dentro do espectro nacional? Eu acho que esse é o maior desafio do mundo nos próximos anos, porque e nesse sentido, é salutar a presidência do Brasil e trazer esses problemas desses problemas na pauta. Agora, professor, eu queria fazer uma ponte do que a gente está falando do G20 com o P20, né? Quer dizer, essas discussões todas são feitas pelos chefes de Estado, pelos os poderes executivos dos países, mas também chegam ao poder legislativo em reuniões, como acho que a que vai acontecer essa semana aqui no Congresso. Como é que os parlamentos, porque também é a mesma coisa, né? Discutem ali num fórum mundial, mas aí depois tem que retornar para os seus próprios parlamentos para poder discutir ali internamente como é que aquelas deliberações, como é que aquelas sugestões vão virar efetivamente legislação nacional. Né? Esse também é um desafio. Na verdade, é o grande desafio e tem a ver com a primeira pergunta, com a questão da soberania. Eu entendo que essas reuniões no parlamento é uma forma de você já começar a costurar, a acomodar esse tipo de tensão. Porque quando você chama, né, o chefe do parlamento, presidente do parlamento de diferentes países e colocam para conversar, é a voz que eles têm para dizer o que é plausível dentro daquela determinada nação e o que não é, respeitando a soberania daquele determinado país. Então, esse fórum do P20, ele também, né, a gente tem que entender o G20 como um processo, né? Então, é um processo que vai transformando a sua arquitetura, as suas articulações ao longo do ano, e uma grande transformação foi esse formato do P20, que une os chefes do Poder Legislativo, das diferentes nações, com essa busca, com essa preocupação em acomodar, então, essas diferentes tensões que podem ter dentro de determinados países, porque realmente é díspare, né? Então, assim, as questões de como a política e também o modo como a política é feita e é desenvolvida dentro dos países internamente, ela é díspara. E como chegar em acordos, ou pelo menos em questões norteadoras que vão nortear as políticas nacionais e as políticas externas dos países nos próximos anos. Para a gente terminar, eu queria falar também do que a senhora já falou, do combate às desigualdades. É possível a gente
eu usaria o termo implicar os países desenvolvidos nisso também, para que não fique assim, é um problema só dos países em desenvolvimento, a gente não tem nada a ver com isso. Um fórum como esse é uma oportunidade de implicar os países mais desenvolvidos também em questões que aparentemente são mais pontuais? Sim, é importante, porque nesses fóruns é quando você faz acordos, por exemplo, de transferência de tecnologia. Então, por exemplo, se vai ser desenvolvida uma tecnologia, uma parte dessa tecnologia tem que ser transferida para os países que não a têm. Então, é uma forma de mitigar os acordos que são feitos. Eles vêm como uma forma de mitigar essas desigualdades. Ou você caminha e elas, principalmente quando tem transformação tecnológica, ou ela se aprofunda, vai ficando cada vez mais desequilibrado, ou você tem forma de mitigar. E é importante que os países desenvolvidos, eles vejam o seu papel no combate à desigualdade, que eles também se responsabilizem, que eles tomem providências dentro do fórum, dentro do debate, para trazer soluções que possa caminhar para essa possível redução. Isso, além de transferência de recursos para financiar projetos, para financiar soluções sustentáveis, a forma de desenvolvimento, muito mais que recurso também, é transferência de capital, no sentido de tecnologia, capital humano, conhecimento, e permitir que isso tudo seja desenvolvido em outros lugares, além dos seus próprios países, das suas próprias nações. Pois é, só para a gente terminar mesmo agora, a senhora falou de transferência de tecnologia e nesse e outros aspectos, muitas vezes tem essa discussão assim, mas o país desenvolvido não vai abrir mão do que ele já tem, ele não vai dividir com o país em desenvolvimento aquilo que ele já conquistou. Isso é uma realidade? Essa discussão passa por esses fóruns também? Sim, sim, com certeza. Isso é uma realidade, eu acho que é uma das principais barreiras, que é a barreira tecnológica. E ela passa, e isso é trazido pelos países em desenvolvimento. O Brasil, nesse sentido, ele, como eu falei, ele tem sido um exemplo, no sentido de dizer para as nações desenvolvidas, olha, vocês, por exemplo, querem a Amazônia, querem usar, então vocês têm que transferir tecnologia. Então, assim, é uma troca, porque e é uma troca que não pode ser assimétrica, ela tem que ser simétrica, no sentido de que se vocês querem apoio dos países em desenvolvimento para avançar em determinadas questões, é preciso que os países desenvolvidos também deem a sua contribuição nesse papel. Então, como falei, não basta simplesmente enviar recursos, é importante, mas não basta só enviar recursos. Tem que enviar capital, enviar conhecimento, tecnologia, e ter uma noção de que as trocas são simétricas, tem dois lados. Nós conversamos aqui no painel eletrônico com a professora Daniela Fredo. Ela é do Departamento de Economia da Universidade de Brasília e nos trouxe aqui o detalhamento de várias questões econômicas em relação ao G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo, e do P20, o grupo de parlamentares desses países que vão se reunir aqui no Congresso Nacional nas próximas quarta, quinta e sexta-feiras. Professora, eu queria agradecer a sua participação aqui, seus esclarecimentos. É sempre bom a gente ter uma visão mais geral sobre esses temas econômicos. Muito obrigado e a gente conta com a senhora numa próxima oportunidade. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui e sempre que precisar, voltarei. Muito obrigado.